Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de dividendos e hoje vamos falar da Copel, empresa de energia elétrica. Setor esse que é muito importante, principalmente para os acionistas que gostam de dividendos. Então vamos lá, vamos fazer uma análise completa da distribuição de dividendos para saber se esses dividendos são sustentáveis ou não. Então é isso, pessoal, vamos lá, sem enrolação. Iniciamos agora a análise da Copel, de ticker CPLE6, que é uma empresa do setor de elétrica. Notamos aqui então já de cara que o preço dela hoje está em R$ 6,86 e que o seu dividend yield está em 17,05%. Lembrando, para quem não sabe, que dividend yield é quantos por cento do preço da ação hoje são distribuídos nos últimos 12 meses ao seu acionista por meio de dividendos e juros sobre capital próprio. A gente consegue notar aqui também que ela teve uma distribuição nos últimos 12 meses de R$ 1,16 por ação. Nós temos como premissa que o dividend yield seja maior do que 6%. Esse dividend yield aqui de 17,5% é praticamente um absurdo. É uma coisa muito positiva para quem está buscando dividendos, mas claro, vamos continuar a análise para saber se esse dividendo é sustentável. Aqui conseguimos ver o dividend yield da Copel em 17,05% mais uma vez e iniciaremos agora a análise do seu gráfico de histórico. Já de cara conseguimos ver que a distribuição de dividendos da Copel não é nesse patamar de 20% e 17% ao ano. Ela variava numa média entre 2,36% e 6,59%. O que não significa que nos próximos anos ela não tenha uma distribuição de dividendos nesses patamares também. Porém, a gente tem que entender que ela é uma empresa estatal e vem melhorando o seu desenvolvimento e sua governança nos últimos anos. Então, podemos esperar bons dividendos, mas não podemos garantir dividendos dessa natureza. Usando o ano de 2021 e o ano atual de 2022 dentro dessa média, podemos ver que a média histórica é de 7,39%, que é acima do que nós gostamos, que é 6%. Com isso, então, percebemos que a distribuição atual está acima da sua média histórica, o que é um ponto bastante positivo. Mas então, será que nos próximos anos essa distribuição de dividendos cairá e voltará à sua média natural ou ela continuará em bons patamares de distribuição de dividendos? Vamos avaliar aqui agora a distribuição de dividendos consolidada da Copel. Conseguimos ver que desde 2008 ela distribuiu constantemente dividendos ao longo dos anos, não deixando de distribuir em nenhum ano. Isso nos demonstra bastante comprometimento com o seu acionista. A gente consegue perceber que em 2008 ela distribuiu 10 centavos por ação e em 2021 ela distribuiu R$ 1,30 por ação. Um crescimento bastante grande. Mas, se nós repararmos aqui, ela vinha fazendo uma pequena oscilação nos últimos anos e que de 2020 para 2021 houve um crescimento extremo, que pode ser considerado um crescimento, um lucro atípico. Ou seja, nos próximos anos tem grande chance de não acontecer de novo. A gente consegue notar aqui que hoje, até o momento atual, ela distribuiu nesse ano, no ano de 2022, 51 centavos por ação. Então nós temos que esperar até o final do ano para saber quanto ela distribuiu realmente em porcentagem em dividend yield no ano de 2022. Lembrando sempre que essa distribuição de 17,05% é do somatório da distribuição de dividendos dos últimos 12 meses, ou seja, engloba também parte dos dividendos distribuídos no ano passado. A gente consegue notar aqui que no ano de 2021 ela distribuiu nos meses de abril, agosto e novembro. E nesse momento ela só distribuiu em junho. Então podemos esperar que virão novas distribuições ainda esse ano. Mas como já disse anteriormente, não podemos garantir que as distribuições passadas serão repetidas nos próximos anos. Uma distribuição de dividendos sustentável parte de um payout sustentável, um dividend payout. O que é o dividend payout? Ele nos diz quantos por cento dos lucros da empresa são distribuídos aos acionistas por meio de juros sobre capital próprio e dividendos. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 100%.
Isso para que a empresa não distribua maior quantidade de lucros do que ela obtém. O ideal para nós que buscamos uma distribuição de dividendos sustentável é que ela não distribua mais de 75% dos seus lucros, ou seja, com isso, ainda sobrariam 25% dos seus lucros para reinvestimento interno. A gente consegue notar aqui que a média de distribuição da Coppel é de 44,68%. E notamos também que em nenhum momento ela distribuiu mais de 100% dos seus lucros, o que é um ponto bastante positivo. Também vemos que bastante positivo é a não distribuição de mais de 75% dos seus lucros. Muito bom mesmo. Nesse caso, no ano que ela mais distribuiu foi em 2020, tendo uma distribuição de payout de 64,68%. Ou seja, aproximadamente 35% dos seus lucros continuaram na empresa para reinvestimento interno. Que com esse reinvestimento interno você pode gerar mais lucros e assim você criar também futuramente uma maior distribuição de dividendos ao acionista. A gente consegue notar que com uma média de 44,68%, no ano passado a sua distribuição foi acima da sua média histórica, sendo positivo para nós investidores acionistas, pois está acima da sua média histórica e ainda assim abaixo do que nós consideramos ideal, que é 75%. Ou seja, ainda há uma margem de crescimento para a sua distribuição. Mas será que essa distribuição nos próximos anos vai voltar aos patamares anteriores de aproximadamente 30% ou continuarão nos patamares de 60%? Isso que nós temos que avaliar nos próximos períodos. Completando então a análise dos dividendos, vamos dar uma avaliada no preço da ação para saber se hoje ela está boa para compra ou não. Sabemos que ela está hoje em R$ 6,86, mas vamos dar uma olhada aqui no gráfico de crescimento do preço. A gente consegue ver que há um ano atrás ela estava custando R$ 5,55 e que chegou ao seu pico no dia 24 de maio de 2022, custando R$ 7,72. Ou seja, ela teria naquele momento um crescimento de aproximadamente 39,86%. Mas chegando ao preço atual, ela continua com um bom crescimento de 24,28%. Mas se considerarmos que a ação vem ainda em um período de crescimento, ela está hoje num patamar não tão barato como os pontos de entrada anteriores. Mas é claro que nós temos que saber sempre que é muito difícil atingir os pontos mais baixos do gráfico para a compra. Então, mantemos sempre aquela compra média caso você goste da empresa. Outro indicador de valuation importante é o P sobre L, que indica para a gente em quanto tempo a empresa retornará em lucros o que nós investimos nela hoje, sendo que o ideal desse indicador é que ele seja menor do que 15. Hoje, em 3,89, consideramos um indicador bastante positivo, estando bastante barato. Ou seja, a empresa retornaria em lucros para a gente, o que nós investimos nela, em aproximadamente 4 anos, o que é muito bom. Vamos dar uma olhada no seu gráfico de histórico. Se a gente avaliar com cuidado aqui, conseguimos ver que o preço sobre lucro da ação vem caindo ao longo dos anos, sendo então considerado um momento bom para compra se considerarmos a ação hoje barata com relação ao seu lucro. Percebemos que ela está hoje abaixo da sua média histórica, que é de 7,18, estando hoje em 3,89. Então, nesse ponto, consideramos que ela está barata com relação aos critérios normais, ou seja, o seu P sobre L é menor do que 15, e ela está no atual momento abaixo da sua média histórica também, sendo considerada com certeza hoje uma ação barata com relação aos lucros produzidos pela própria empresa. Outro indicador bastante importante de valuation é o P sobre VP, que indica para a gente uma proporção entre o preço da ação e o valor do patrimônio da empresa. Para que fique claro, esse indicador em 1 indicaria que o preço da ação está condizente com o seu valor patrimonial. Você estaria pagando R$1 pela ação e esse R$1 também valeria R$1 do patrimônio da empresa. Nesse momento, a ação está abaixo do que nós consideramos ideal, que é até 1,5, estando hoje em 0,85. O
O que isso nos diz? Significa que nós estamos comprando R$ 1 de patrimônio da empresa pagando 85 centavos. Ou seja, ela estaria sendo considerada hoje 15% mais barato o preço da ação do que o valor do patrimônio da empresa. Se a empresa valesse hoje R$ 1.000, você conseguiria comprar, comprando as ações dela, o seu patrimônio por R$ 850, o que é bastante positivo. Mas vamos olhar aqui o seu gráfico de histórico. Olha só, dando uma olhada aqui, a gente consegue ver que ela é uma empresa que nunca esteve acima de 1,5, que a sua média histórica de P sobre VP é de 0,73. Ou seja, hoje ela está um pouco acima da sua média histórica, estando em 0,85. Ainda assim, ela é considerada uma ação barata com relação ao seu patrimônio, se olharmos em linhas gerais. Mas com relação ao seu histórico, ela já esteve em patamares mais baratos com relação ao valor patrimonial da ação. Eu ainda considero ela uma ação barata. Então é isso, pessoal. Essa foi a análise dos dividendos da Coppel, de ticker CPLE6. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações para que você não perca um vídeo nosso. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima!